Andréia, você acredita que qualquer pessoa pode pensar em suicídio em algum momento da vida? Eu acredito que sim. Por quê? Porque às vezes o ser humano é um ser tão frágil, né? Que às vezes a gente se sente tão fragilizado em determinada situação, né? Que acaba pensando besteira mesmo. Em quais momentos que as pessoas podem pensar em suicídio? Eu acredito que no momento de desespero, né? No momento de desespero, de tristeza. Como é que receber a notícia de alguém que se suicidou chega até você? Então, foi um baque, né? Na verdade, foi um baque. Porque a pessoa uma amiga querida, né? Eu convivi com ela há 10 anos e sempre alegre, sempre extrovertida, gostava de ajudar, era muito humana. Nossa, os pacientes dela adoravam ela, muito, muito humana mesmo, que ela podia ajudar, sempre alegre, brincalhona, ela brigava pelas coisas, sabe? Ela batalhava pelas coisas. Foi muito chocante a gente receber essa notícia, entendeu? Eu recebi, porque eu vi aquelas mensagens assim, aí eu não sabia, não sabia o que estava acontecendo e eu vi 1000 mensagens assim. E aí, quando eu puxei lá em cima, eu falei, caramba, não acredito, não acredito. É uma coisa assim que você não consegue dormir, aí você fica pensando, caramba, nossa, meu. E, tipo, vem muita coisa na tua cabeça, você fica, caramba, eu já discuti, nossa, eu já bati boca com essa pessoa, e você fica pensando, você se sente mal. Porque você fala, caramba, foi pelo que eu falei, nossa, acrescentou no que eu falei, nossa, sei lá, eu fiz mal a uma pessoa. E tipo assim, quando aconteceu na minha família, tipo, foi um dia após ou 2 horas após uma festa muito grande que teve de aniversário da minha filha. Foi uma festa de 1 ano, e aí você fica falando, caramba, eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter dado um abraço, eu podia ter passado por cima do meu... Passado por cima daquele... Ai, como posso dizer? Ai, passado por cima do meu eu, nossa, do meu orgulho, né? Nossa, que você se sente tão orgulhosa, ai, não sei o que, ai, briguei, não sei o que, eu tô certa, sempre eu tô certa. Sempre eu tô certa, você sempre vai estar certo. Aí depois quando acontece alguma coisa, você fala, caramba, meu, que idiota que eu fui. Que egoísta que eu fui, entendeu? Natural, Você se sente né? muito egoísta, muito. O que poderia ter Porque sido, você pensou só em você. Na hora da briga, você pensa só em você. Você não pensa no outro. Você não pensa que você tá machucando. E nunca pensa que a pessoa não E às pode vezes estar você com fica você muito no dia tempo sem seguinte. falar com a pessoa. Fica sem se falar, fica aquele egoísmo, tipo... E aí depois você fala, nossa, que idiota que eu sou. Entendeu? Se sente mais mal ainda. Você podia ter feito alguma coisa. É muito comum que essas pessoas sintam culpa de poder ter feito algo, ou de acreditar que alguma palavra, alguma atitude que pudesse ser feita teria impedido o outro, a escolha do outro de cometer o suicídio. Né? E é muito importante que essas pessoas que ficam, né, as pessoas que convivem com alguém que se suicidou ficam, que elas consigam trabalhar isso, que elas consigam conversar sobre isso. Né, de entender também essa questão da autonomia, da escolha do outro, né, que muitas vezes a autonomia, a escolha do outro nos foge do controle, né, e que dificilmente algo que a gente pudesse ter dito, né, intervido, conseguiria segurar a atitude do outro, né, nesse momento de calor, né, mas que quando a pessoa ela busca ajuda, quando a pessoa diretamente, né, busca a ajuda da gente, aí a gente consegue correr atrás, aí a gente consegue fornecer esse apoio, estar junto, buscar estratégias, buscar um apoio profissional também, que é muito importante, né? Mas quando essa mensagem ela não é trazida, é complicado a gente ficar alimentando uma culpa, porque a gente não sabia a que pé estava, né? Então, muito importante que quem fica não ter esse sentimento de culpa quando não sabia como poder ajudar, como poder lidar com isso. Como é que a gente pode auxiliar um colega que busca ajuda, que está pensando em suicídio e busca ajuda diretamente a nós? Então, eu acho que na base da conversa, você ser um ombro amigo, você
dar ouvidos para a pessoa. Eu acho que tudo começa a partir daí, né? Você estar disposto sempre a ouvir, a conversar, dar algum conselho. Às vezes o problema da pessoa, às vezes nem pra gente parece que é coisa pequena, né? Mas cada um tem uma forma de reagir aos seus problemas. E às vezes pra gente é uma coisa mais simples, aí a gente... Alguma coisa que a gente fala, às vezes pra pessoa já é um grande alívio, né? De que jeito que a gente pode se cuidar? Bom, a primeira coisa é sempre procurar ajuda, né? Daí que seja, nem precisa ser de um profissional, e é muito importante também, né? Profissional, mas às vezes só de você chegar num colega que tá do lado e conversar e falar, olha, eu tô passando por um problema, as coisas tá acontecendo isso e isso. Aí você começa a desabafar com a pessoa, eu acho que aí já é o primeiro passo, né? Que a pessoa já demonstra que está precisando de ajuda. Então é a hora que a gente tem para acolher aquela pessoa e tentar fazer algo que às vezes pra gente é simples, mas para ela já muda completamente. E você acredita que qualquer pessoa, né, pode pensar em suicídio em algum momento da vida? Sim, com certeza. Em quais momentos que a pessoa pode pensar, por exemplo? Eu posso dizer por experiência, né? Que eu tive um problema com um filho meu e eu entrei numa situação tão desesperadora que eu não achei que eu fosse suportar aquela dor tão grande que dá no peito, não sei, é uma dor que vem de dentro. É uma coisa que a gente não consegue controlar. E por mais que você fale com uma determinada pessoa, você não consegue falar tudo, porque você sabe que tem crítica, você sabe que a pessoa, né, no caso meu filho, errou. Então aquilo foi um ato assim, desesperador pra mim. Eu não achei que eu fosse suportar uma dor daquela de novo. E eu pensei sim. Eu acordei no meio da noite, eu já tinha tudo planejado, eu já tinha os remédios, já tinha tudo. Então eu acordei no meio da noite e fui pra cozinha mesmo pra tomar todos os remédios. Só que por algum momento eu entrei na sala porque eu tinha o hábito de dormir todos nós juntos no chão da sala, né? Que eu adoro dormir na sala. Aí eu voltei e olhei ali pro chão e vi meus filhos, ali vi meu neto e fiquei pensando o que seria deles se eu fizesse aquilo, porque eu era a única coisa que eles tinham. E por algum momento ali eu parei, dei uma respirada, analisei a situação como um todo e não aconteceu. Quais são as possíveis saídas que você acredita que existem para uma pessoa que pensa em suicídio e depois consegue reconsiderar, escolhe que não é a melhor opção? Quais são as outras saídas? Eu acho que a pessoa não pode se isolar de maneira alguma. A pessoa não pode ficar reclusa no mundinho dela. Ela tem que estar envolvida com as outras pessoas, porque essa nossa colega, ela foi se afastando, mas porque ela já estava afastada por um problema de doença. E eu me lembro que nós saímos uma noite, saiu eu, ela e uma outra amiga de trabalho. E ela estava tão feliz naquele dia. Ela estava assim, realizada porque ela não estava sozinha. Então já estava sem fazer aquilo há um tempo. Então ela precisava daquilo. Naquele dia ela estava muito feliz, ela estava muito realizada. E eu acho que a ideia é essa mesmo. É a pessoa não se entregar. Se a pessoa está vendo que já está se afastando dos outros, já não tem vontade de fazer o que já fazia com costume, eu acho que a pessoa não pode se entregar de maneira alguma. A pessoa tem que estar próxima de outras pessoas, tem que estar no convívio, tem que estar no dia a dia. Porque quando acontece uma situação difícil pra gente não tem vontade mesmo de fazer nada. A gente não quer levantar, a gente não quer trabalhar, a gente não tem vontade. A única coisa que a gente quer é ficar reservada. A gente não quer conversar com ninguém, raramente a gente atende até uma ligação. Só que é isso que a gente não pode deixar acontecer. Porque acontece no primeiro dia, legal pra você. Acontece no segundo, legal pra você. E isso vai virando uma rotina e a gente não pode permitir que isso aconteça. É não se isolar jamais, de forma alguma. Ivan, como é que receber a notícia, ter a notícia do suicídio de alguém te impactou? Me impactou de uma forma que eu não esperava. Até porque essa pessoa, no caso, poucos dias antes ela estava me dando conselhos realmente sobre isso. Que isso não era interessante fazer, que eu tenho meu filho, que ele precisa de mim e que eu precisava ser forte assim como ela vinha sendo. E aí, como é que chega pra você receber uma notícia da morte de alguém que é próximo,
né, e que estava supostamente até dando ajuda para o outro, dando conselho. Como é que você fica com isso? Na hora eu fiquei sem chão, não acreditei. Eu fui na casa dela, pouco tempo depois, que eu fui um dos primeiros a saber. E na mesma hora só me veio a lembrança daquela conversa que nós tivemos, acho que 4 dias antes, agora ela estava me contando. Eu tive uma experiência muito, assim, muito triste, né? Quando eu soube um fato ocorrido, né? Quando eu recebi a notícia, foi um baque muito grande, porque é triste você conhecer uma pessoa, não saber que ela sorrindo, não saber que ela está passando por problema. Que ficasse também como um alerta, né? Porque a gente não se atenta a detalhes, entendeu? A gente, depois que acontece, que a gente fala, ele estava se despedindo, ou ele estava já arquitetando isso. Então, a pessoa, eu acho que ela tem que se abrir mais, conversar um pouco. A gente não percebe também que essas pessoas, quando elas sempre estão ocultando algo, entendeu? Ela ri demais, ela brinca demais, ela está sempre guardando alguma coisa, entendeu? E a gente, o fulano tá assim, porque foi exatamente assim, a nossa colega, ela era muito alegre, ela ajudava em tudo, entendeu? E eu nunca imaginei que ela estivesse passando algo dentro da casa dela que a levasse a um fim assim. A anunciação do suicídio também é um fator importante, né? Então, assim, cartas de despedida pode ser um fator de anunciação do suicídio. Hoje as redes sociais também, né? Então muitas pessoas começam a colocar, mudam a sua fala na rede social, começam a escrever algumas coisas assim extremamente negativas, né? Então isso tudo são momentos que a gente precisa ficar, são situações sinais de alerta, né? Além das frases de alerta, né? Recorrentes, né? Então as pessoas que começam a falar que estão, eu não aguento mais, né? Estou cansado de viver, eu não sirvo para nada, as pessoas preferiam que eu morresse, né? Então são frases que a gente precisa também se ater, né? O que sente um paciente com essa situação do potencial suicida, né? O que ele sente? Existem 4 sentimentos mais presentes nessa pessoa, que a gente chama os 4 Ds, né? Então a desesperança, a depressão, o desamparo e o desespero, né? Então esses 4 sentimentos são sentimentos assim extremamente presentes no paciente com esse quadro aí do potencial suicida, né? E hoje, né, depois de ter passado aí pela experiência de perder algumas pessoas, né, que se mataram, que escolheram, né, esse caminho, o que você tirou disso? Como é que essa experiência te marca hoje, Eliane? Acho que a gente fica mais sensível, né? E também não expõe tanto, tipo assim, não se explode tanto com as pessoas, né? Não é todo mundo também, mas a gente acaba ficando mais sensível, ouvindo um pouco mais. Eu já ouço um pouco mais, porque eu vejo isso com os pacientes que eu atendo. Às vezes eles só querem desabafar, só conversar um pouco. Eu estava dormindo, né? Aí eu sonhei com elas, né? Aí eu fui naquela, eu falei assim, mas meu Deus, por que eu tô sonhando com fulano? Aí eu fui na casa dela, aí falei com ela falou assim, ai, graças a Deus que você veio aqui, porque eu já ia fazer uma besteira. Mas eu falei, que besteira tu ia fazer? Tua casa tão bonita, tu tão jovem, vai fazer isso? Ela falou assim, pois eu ia fazer. Eu falei, não menina, eu fiquei 3 dias na casa dessa pessoa, mostrei aqui o pique para fazer os cursos. Agora ela faz pintura, né? Pinta quadro, faz chinelo, pano de prato.
E tudo porque eu falei, vou lá, né, ver o que está acontecendo com essa pessoa. Aí eu conversei bastante, foi 3 dias consecutivos com ela. Então, assim, na própria atenção básica, a gente tem essa escuta, né? A gente tem esses profissionais que também estão qualificados para isso, né? Hoje a gente tem aí o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são profissionais que estão inseridos dentro da atenção básica, né? Então, além da equipe que a gente já tem, né, da Estratégia Saúde da Família, enfermeiro, médicos, agentes comunitários, né, a gente conta também com o NASF, né, que normalmente conta com os psicólogos, os assistentes sociais. Então, a gente pode encontrar isso na atenção básica também, né? Não necessariamente tudo isso precisa ser encaminhado para a especialidade. E a gente faz esse trabalho, né, junto com as equipes de saúde, né? A gente faz esses atendimentos enquanto NASF, a gente faz esses atendimentos compartilhados com as enfermeiras, com os médicos, né? E isso tem tido uma resolutividade extremamente grande, né? Extremamente importante a presença desses profissionais hoje junto às equipes de saúde da família, né? A gente tem aí muita informação que a gente pode encontrar sobre o tema também no próprio site do Ministério da Saúde, né? E o CVV, né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, são ligações, então é um órgão, né, que ele atende as pessoas de forma gratuita, 24 horas, você pode fazer uma ligação até pelo seu próprio celular, né, e você liga 188, o número do CVV é 188, então assim, você vai, né, qualquer pessoa pode ligar a qualquer momento que tiver essa necessidade, vai ser atendida, vai ser acolhida por alguém lá do outro lado que está preparado, porque o CVV ele faz bastante curso de formação, né, tem bastante gente trabalhando como voluntário, né, mas são pessoas que estão sensibilizadas para essa questão. Você acredita que existem sinais de alerta quando alguém está pensando em se matar? Com certeza. Geralmente as pessoas comentam, né, que vão fazer alguma coisa assim esporadicamente, né? Inclusive, tivemos uma colega de trabalho que ela realmente deu sinais, né? Sinais que ela dava assim, ela mostrava muito estresse, né? E assim, ela era às vezes agressiva, né? No meu caso, minha mãe ela chegou a se suicidar, né? Ela tinha 55 anos e ela fez isso porque ela estava muito chateada com algumas coisas que estavam acontecendo com meu pai, né? Na verdade, foi uma decepção amorosa que ela teve e ela comentava, eu não estava convivendo com ela na época, mas ela comentava e ela falava assim, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Como fica, Ana, a família, né? Como é que fica o familiar de uma pessoa que se suicidou, que escolheu se matar? Como é que fica pra família isso? Assim, ficou muito arrasado, né? Porque eu já não via minha mãe há 7 anos. E quando eu pensava em ver ela, eu queria dar aquele abraço. E não foi isso que aconteceu. Eu tive que viajar pra longe, eu estava em São Paulo e minha mãe ela morava em Sergipe. E aí, assim, a viagem a notícia foi horrível, né? Mexeu com a família inteira. E assim, não tem notícia pior, né? Porque a gente ficou sem... Minha mãe, na verdade, assim, era tudo, né? Pra mim. E a gente acabou ficando mesmo sem... Ficou desequilibrado a família, né? A gente ficou, como eu posso falar,
sem ter assim não de se segurar, por mais que eram todos independentes, cada um mora num lugar, já tinha sua vida independente, né? Mas isso causou muito sofrimento para todos nós e assim, com certeza causa até hoje, lógico. De que jeito que a gente pode auxiliar alguma pessoa que busca ajuda diretamente para nós, assim? O máximo que a gente pode fazer é escutar, né, a pessoa, tentar aconselhar, se realmente a gente teve alguma experiência, a gente falar da experiência, né, e a gente tem que mostrar para a pessoa que assim, a vida é um presente de Deus e a gente não pode simplesmente pegar esse presente e acabar, né? Quando a gente ganha, né, às vezes um presente de alguém que a gente, por mais assim, humilde que seja o presente, né, a gente vai cuidar dele, né? A gente pode ganhar um chaveiro, né? A gente pode ganhar, ou até mesmo um presente mais caro, mas quando a gente ganha esse presente, a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Então, a vida é um presente que Deus ele deu pra gente e é pra gente cuidar e a gente pode ajudar a pessoa a entender esse ponto, né? E dar valor, porque eu acredito que quando as pessoas elas chegam ao ponto de cometer um suicídio, elas devem estar sofrendo muito, devem estar com alguma angústia, com algum sofrimento que ela não está aguentando. E eu acredito que quando elas fazem isso, elas não querem acabar com a própria vida, elas querem acabar com o sofrimento, né? Então, se a gente conseguir, assim, a pessoa chegar e falar pra gente, e a gente conseguir deixar isso claro pra ela, eu acredito que elas possam ter assim, uma força a mais para não chegar a cometer o suicídio. Um outro aspecto que é importante da gente trazer, da gente poder falar um pouquinho, é a questão dos familiares, né? Então, quando a gente fala em prevenção, a gente precisa falar no cuidado que a gente precisa proporcionar para os familiares que ficam, né, quando uma pessoa comete suicídio. A gente sabe que quando existe um ato suicida, diretamente essa situação ela vai interferir na vida de 5 a 6 pessoas. Então, em média, 5 a 6 pessoas vão sofrer as consequências emocionais, as consequências financeiras, né? As diferentes consequências aí que traz essa situação do suicídio. Então, dar o suporte necessário aos familiares, né? Dar assistência, o suporte necessário para que esses familiares até não venham, né, às vezes até a desenvolver essa possibilidade também é algo extremamente importante e um fator de extrema importância quando a gente fala de prevenção. Como é que o suicídio, né? Como é que é essa experiência, né, de ter pessoas do teu convívio, né, que tomaram essa atitude, se suicidaram, te marcou? O que você tirou disso, assim? Bom, eu já passei por isso na minha família, de suicídio. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai se matou. Pegou todo mundo de surpresa, na verdade, não era uma coisa que a gente imaginava. Uma semana antes, eu lembro bem, ele deixou uma carta, era Dia das Crianças, ele deixou um presente para mim, deixou uma carta. E nessa carta já tinha uma tristeza. Ele já estava dizendo que um dia eu ia saber, ele ia fazer um filme contando a vida de ser um pai. E meio que ali ele estava muito triste, já porque ele já tinha se separado da minha mãe tinha algum tempo. E aí uma semana depois ele cometeu suicídio. Eu estava em casa, eu lembro bem que eu estava em casa dormindo e de madrugada eu acordei com uma dor muito forte no peito. Falei, nossa, que dor no peito. E nisso eu já escutei a minha mãe chorando e era o meu irmão trazendo a notícia do que tinha acontecido. Foi bem difícil. Ele ligou para um dos meus irmãos, né, antes, né, na hora de fazer, né, de tirar a vida, ele ligou dizendo que ia se matar. E a família, depois de tudo isso, ficou bem desestruturada. Toda a família.
a minha mãe entrou em depressão, meus irmãos culparam a minha mãe e todo mundo ficou preocupado comigo, porque eu era caçula até então. Mas muito pelo contrário, eu que tive que dar força para todo mundo. Mas a família ficou muito desestabilizada, muito mesmo, por muitos anos. Ou até eu vim me reconciliar com os meus irmãos agora recentemente, né? Então, e jamais eu podia imaginar que meu pai fosse fazer uma coisa dessa. Jamais. Ele era um bom pai, era presente, porém ele tinha se separado da minha mãe alguns meses antes. E aí a gente, né, fica na cabeça o porquê dele ter feito isso, é uma resposta que a gente não tem, a gente só imagina, mas hoje em dia a gente tenta superar, né? A gente esquecer, a gente não esquece, mas a gente tenta superar. Como você acha que a gente pode auxiliar, né, apoiar um colega que busca diretamente a ajuda da gente, um colega que fale pra gente, olha, eu tô pensando em me matar, né? Então, de que modo que a gente pode ajudar essa pessoa? Bom, eu acho que a melhor coisa é ouvir. Quando se uma pessoa te procurar, né, se ela tem sente essa confiança e você tem disponibilidade em ouvir essa pessoa, ouça, né? Ouça, simplesmente ouça. Não critique, não dê opiniões. Eu acho que a gente ouvir, tá de coração aberto para ouvir essas pessoas é o primordial, né? Às vezes a gente, com a correria do dia a dia, a gente não se dá conta, mas se uma pessoa chegar e te pedir um minutinho de atenção, dê essa atenção e apenas ouça. E deixe a pessoa falar, que eu acho que quando a gente consegue falar, colocar para fora, eu acho que a gente já consegue aliviar bastante dos sentimentos. Noemi, você acredita que qualquer pessoa ela pode pensar em suicídio em algum momento da vida? Então, antigamente eu pensava que isso não era possível, né? Porque a gente entendia que o pensamento do suicídio estava sempre ligado a um intenso sofrimento antecedente. E hoje, com a dinâmica minha profissional, né, e até pelo que já ocorreu aqui, eu entendo que não, que todos, qualquer pessoa próxima, pode dar um start, um momento estressante, um momento em que a pessoa não vai conseguir lidar, pode pensar e cometer suicídio, sim. E como é que a gente pode, né, auxiliar uma pessoa que está num sofrimento intenso, num sofrimento significativo, acreditando que tirar a própria vida é a única saída? De que jeito que a gente pode apoiar, contribuir com essa pessoa? Bom, a contribuição que eu sempre creio, né, primeira situação, você observar na sua inserção daquela resolução familiar, porque muitas vezes são muitos conflitos familiares, antes dos pessoais, o familiar gera o conflito pessoal que gera o ato, né? Então, como uma enfermeira de equipe de saúde da família, eu penso na questão familiar ou na questão social a qual o paciente está inserido. Depois disso, tentamos direcionar esse tratamento individual através de até tanto medicamentoso quanto também na questão da terapia, né? E aí entra o profissional, o psicólogo na ASF, né? Ou se eles não têm a interação com aquele psicólogo, com aquele profissional, nós ficamos com uma escuta qualificada para poder direcionar para aquele profissional, né? E também o que eu creio no pessoal é que o homem ele não é feito só de emoções e do físico, né? Eu creio no espiritual, né? Então eu sempre creio também que a pessoa, eu falo, né? Tem a questão da fala de buscar, né? Uma visão maior da validade, do quanto que é valorosa a vida dela diante dos homens e diante de Deus. De que maneira, né, passar por essa experiência, né, de ter colegas, de ter pessoas próximas que tiraram a própria vida te impactou? Né? O que você tirou disso? Como é que você hoje entende essas pessoas que cometem esse ato? Assim? Eu entendo que é uma linha muito tênue, né, de você observar que aquilo poderá ocorrer ou não, né? Isso me fez realmente ficar muito mais atenta, né? E entender, eu acho que quando você se coloca como um profissional 100% preparado, aí já está uma grande falha,
né? Porque na realidade você nunca está 100% preparado. Pode estar 90%, 80% preparado. Nós temos os nossos conhecimentos, trabalhamos com isso, já trabalhei de uma forma mais direta em relação a isso, né? Em um outro serviço. Mas o aprendizado é diário, ele é constante, né? E com cada indivíduo. Então isso amplia muito mais o nosso olhar, né? Em questão de falas, em questão de jeitos, em questão do ocorreu algo conflituoso agora com aquela pessoa, a gente já chega de uma forma mais preventiva do que chegava anteriormente. De que maneira, né? Passar por essa experiência, ter pessoas próximas que já tiraram a própria vida, de que maneira isso te marcou? O que você tira disso? Eu tenho experiência aqui no meu local de trabalho. Em 2012, um colega de trabalho daqui da gente, muito próximo, cometeu esse ato desesperado de se suicidar, de tirar sua própria vida. Isso nos marcou muito porque nós não conseguimos detectar isso assim tão claramente. Ele deu alguns sinais que na hora a gente não percebeu, mas depois do ocorrido a gente, então era por isso, tais e tais atitudes, mas a gente realmente não percebeu a ponto de intervir ou conversar sobre o assunto. Até chegamos a conversar com esse amigo, esse colega de trabalho aqui, até conversamos algumas vezes, mas uma coisa assim muito pulverizada, não foi nada focal. E ele veio, inclusive um dia ele veio trabalhar, estava ótimo, todo animado. Aquele dia eu nunca imaginava que ele ia cometer um suicídio na hora do almoço. E isso aconteceu. E pensando nisso, né, como a gente pode auxiliar algum colega que busca ajuda diretamente pra gente, que manifesta esse desejo de se matar, de tirar a própria vida? De que jeito que a gente pode dar um suporte, dar um apoio para essa pessoa? Bom, primeira coisa é conversar sobre o assunto. Eu acho que a conversa franca, né, deixar a pessoa à vontade para ela desabafar, porque a pessoa quando está pensando numa coisa dessas, ela está muito presa dentro de si mesma, assim, num ato desesperado. Ela geralmente vem num quadro de depressão ou com algum problema muito grave, que às vezes a pessoa sozinha pensa que é uma coisa que não tem solução, e às vezes a gente conversando, a gente vê que dá para minimizar o sofrimento do outro, né? E assim, tentar também buscar ajuda, principalmente de profissionais qualificados para isso, né? Mas até então, até a gente procurar uma ajuda mais qualificada, vale uma escuta da nossa parte, né? Como amigo, como até um estranho, se vier conversar, a gente tem que conversar, abordar, tem que ajudar. Eu acho que tem que ser solidário, principalmente conversar bastante. Qualquer profissional de saúde está habilitado para poder ter essa escuta cuidadosa? Com certeza, tá. Qualquer profissional da equipe, desde o agente comunitário até o médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, todos da equipe têm condições de ter essa escuta qualificada. Porque a gente está aqui, tem que estar preparado, porque nem todo mundo, ninguém traz uma tarja, estou com problemas, ou sou doente, ou estou precisando de ajuda. Eles dão, às vezes, um toque sutil, e a gente que tem que também ter esse olhar, né? E está sempre disponível. A gente, quando se coloca à disposição das pessoas, elas sentem liberdade e vontade de nos procurar para conversar, né? Como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente pode apoiar alguém que diretamente busca ajuda, né? Então, alguém que venha, né, e se abra, né, tenha confiança suficiente para dizer que está pensando, né, em se matar. De que jeito que a gente pode dar esse apoio, fornecer esse suporte? Então, eu acredito que você está disposto a ouvir a pessoa, a não condenar, né? Só se você se colocar à disposição de ouvir, né, de se colocar no lugar, de ter empatia com aquela pessoa, né, eu acho que você já está dando um passo para ajudar aquela pessoa. Talvez não seja suficiente, né, porque às vezes a gente não tem sensibilidade nem maturidade para lidar com essa questão,
né? A gente acha que não vai acontecer, a gente acha que é só um momento, né? Quando uma pessoa chega e fala assim, eu tô muito cansada, tô cansada de tudo isso aqui. A gente imagina que a pessoa tá cansada daquele momento, daquela situação, e não imagina que a pessoa já está num limite, num esgotamento, né? De forma a praticar um ato, né? De tirar a própria vida. Então, assim, eu acredito e creio que a gente tem que se colocar à disposição, ouvindo com empatia, sem julgamentos. E como você acredita, né? Quando alguém busca uma ajuda diretamente pra gente, quando alguém busca um auxílio falando, né, abertamente que pensa em tirar a própria vida, de que jeito que a gente pode ajudar essa pessoa? Conversar, porque às vezes a pessoa, é que nem eu falei, a pessoa tá tão enfiada no problema que ela não acha uma solução. E ela acha que tudo é o fim do mundo, que se ela morrer vai resolver todo o problema dela. E não é assim. Às vezes a pessoa do seu lado pode resolver. E conversar pode aliviar. E aí você vai ver que aquele problema não é tão grande, que apenas precisa achar uma solução. Juliana, você acredita que qualquer pessoa pode pensar em suicídio em algum momento da vida? Sim. Não só como na minha profissão como médica, mas como pessoa, né? Que a gente vê que é um grau de sofrimento mesmo, né? E qualquer indivíduo tem essa possibilidade de entrar no sofrimento, né, mental tão importante ao ponto, né, de cometer o suicídio. Em quais momentos que as pessoas ficam mais suscetíveis a pensar em cometer o suicídio? Na prática, né, a gente vê bastante casos relacionados à perda, luto, a alguns transtornos mentais, né, depressão, bipolaridade, né, que podem atingir esse ponto de sofrimento. Geralmente é mais por aí, mas também tem o lado não de transtorno, né, que a gente vê muito em adolescentes, jovens e crianças, né, que também tem uma grande prevalência de suicídios nessa idade. E você acha que as pessoas têm dificuldade, que falar sobre a morte, falar sobre o suicídio ainda é um tabu para as pessoas? Com certeza. A gente está numa sociedade que gosta de não envelhecer, de continuar saudável sempre, e morrer e falar sobre morte, de sofrimento também, de tristeza, dor, é uma coisa que a gente não tem feito, né? A gente não tem tempo para conversar, não tem tempo para discutir problemas, e muito dos nossos sentimentos vão se acumulando, gerando para doenças ou, no caso mais grave, né, o suicídio. De que modo que você acredita que a gente pode auxiliar, que a gente pode ajudar um colega, uma pessoa que busca ajuda diretamente pra gente, dizendo que tem essa intenção, que tem esse desejo aí de se matar? Eu acho que o acolhimento, né, que acolher vem de ouvir, vem de escutar realmente a dor do ser humano, né? É bem individualizado, porque você tem que tentar entender o que está acontecendo, se dispor a ajudar, se dispor a estar presente e também orientar a procurar ajuda, né? Não deixar essa pessoa sozinha, não deixar ela assim, não, vai passar, não preciso estar ali sempre. O tratamento psicológico é muito importante para avaliar esse grau do que está acontecendo, que chegou a pessoa a cogitar essa possibilidade como salvação de uma certa forma. E começa por aí, né? O acolhimento, procurar serviços de saúde, a família, alguém próximo, ter uma rede de apoio dentro de casa e fora de casa também. Então, falando um pouco da experiência que a gente teve aqui nessa unidade, né? Aqui é uma unidade onde uma colega, uma funcionária, ela chegou, né, a cometer o suicídio, né? E aí toda a unidade ficou bastante mobilizada, porque era uma pessoa muito querida, né, que normalmente era bem alegre com os outros, que demonstrava que estava bem, né, mas que os colegas que eram próximos percebiam alguns sinais, estavam dando esse apoio, né, então foi preciso, né, nesse momento de perda muito repentina, que a unidade se organizasse para poder conseguir falar sobre isso. Então, é extremamente importante
né, que se fale. Hoje a gente sabe que o suicídio, né, dar cabo, dar fim à própria vida ainda é um grande tabu. Né? As pessoas evitam falar sobre isso, evitam tocar sobre esse assunto, não conseguem falar, né, sobre isso. Mas ainda assim, né, a gente sabe que conseguir falar é a melhor opção, porque o suicídio é justamente uma mensagem que não foi escutada. Né? A falta de comunicação, uma mensagem que não foi ouvida, né, que deixou de ser escutada, levando as pessoas a terem esse ato extremo. Né? É sempre interessante pensar nas pessoas que não têm muito poder de voz, nas pessoas que estão nesse lugar mais marginalizado, então população LGBT, população negra, população vulnerável, né? População de rua, mulheres que vivenciam situação de violência doméstica também, né? Pessoas com alguma questão, com algum sofrimento, com algum transtorno mental significativo, né? Então, são essas pessoas que estão mais suscetíveis a cometerem atos suicidas, mas não exclusivamente, né? Então, a gente sabe também que tem pessoas que elas simulam que estão bem, né? Que não dão nenhum sinal muito claro, muito evidente e acabam cometendo suicídio de qualquer modo. Isso também é uma coisa que acontece bastante e que muitas vezes é mais difícil ainda de entender, porque para todo mundo aquela pessoa estava bem, estava tranquila, estava estável emocionalmente, né? E aí gera-se também bastante culpa, né, das pessoas que ficam, né, e que estavam próximos, que conviviam com alguém que cometeu suicídio. Andréia, me relata o que ocorreu naquele dia que te levou ao ato. Bom, na verdade eu não planejei propriamente dito, mas assim, como eu tinha uma certa quantidade de comprimidos, eu fui deixando. Aí chegou um determinado dia, eu estava muito triste e assim, a palavra mais certa é desesperança. Então a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu acho que eu vou fazer uma overdose. Então eu tomei a overdose e fiquei umas 3 horas quietinha e assim, eu não avisei a minha mãe. Não avisei nada, porque eu pensei assim, se eu avisar logo não vai adiantar, né? Vão me salvar, vamos dizer assim. Aí depois de umas 3 ou 4 horas, eu falei pra minha mãe, pessoalmente, né? Falei, eu tomei um monte de comprimido, eu tô determinada que quero morrer, então eu tô só esperando o efeito. Aí minha mãe, né, ficou em choque, né? E assim, ligou rapidamente pra emergência. Mas eu lembro que quando eu falei isso para ela, eu mal conseguia falar, a língua já estava enrolando. Aí eu lembro que eu só falei assim para ela, tudo bem, mas não vai dar tempo, porque até a ambulância chegar não dará tempo. Ela falou, não, mas eu vou fazer o que eu puder. Aí foi uma coisa assim, realmente um milagre, porque não levou nem 5 minutos. A ambulância chegou aqui na porta, aí a roupa que eu estava, eu entrei na ambulância e assim que eu entrei na ambulância eu já desmaiei, eu já entrei em convulsão, porque eu realmente não consigo lembrar mais nada a partir daí, eu só lembro quando eu já acordei no hospital. E eu sei que, eu lembro só que eu vi a enfermeira, e a enfermeira, todos eles foram maravilhosos comigo, né? E mesmo assim, uma ambulância não deu conta. Eles chamaram outra ambulância, porque eu não sei se precisava de um equipamento mais sofisticado ou que tivesse mais recursos. E eles ficaram 40 minutos aqui na porta. Aí as 2 ambulâncias, depois que eu entrei numa estabilidade, aí eles me levaram para o hospital próximo daqui. E aí eu só lembro quando eu acordei no dia seguinte. E aí a enfermeira falou para mim, Andréia, tá tudo bem, logo logo você vai sair. Mas eu sentia
um peso enorme no corpo. Eu não conseguia assim me mexer. Se eu fosse mexer a minha perna, eu tinha que pôr a minha mão para mexer a perna. Eu não conseguia me locomover, era uma coisa muito estranha, um peso muito grande. Eu acho que devido à medicação, né? Então aí eles fizeram aquela lavagem gástrica. Aí eu lembro que até quando eu acordei, eu ainda vomitei, saiu muito comprimido. Aí depois eu escutei o médico falar para minha mãe assim, ele ligou para ela e eu escutei ele falar assim, a Andréa teria que ficar em observação mais um tempo, mas como aqui não é um lugar tranquilo e ela precisa de uma tranquilidade, então eu já vou dar alta, pode vir buscá-la. Aí eu saí do hospital, mas assim, eu tava completamente grogue ainda, né? Eu demorei uns 3 dias para voltar ao normal. Depois dessa experiência, você foi atendida aonde? Na parte de especialidades, ambulatório? Eu continuei indo no posto próximo de casa, né? E eles continuaram passando para mim antidepressivo e eu comecei a frequentar o CAPS e fazendo terapia em grupo. O meu grupo até já é um grupo mais selecionado de pessoas que já tentaram suicídio várias vezes, inclusive. Então é muito bom porque a gente vê que não somos sozinhos, outras pessoas passam pelo mesmo, então a gente não se sente tão anormal. E a gente fala abertamente, né? Eu sinto isso, eu tô sentindo aquilo, a gente não fica poupando reservas, sentimentos como uma pessoa que não tem depressão. Porque as pessoas que não têm depressão não entendem, elas acham que é bobagem, que vai passar, que é só uma fase, mas não é. Às vezes naquele momento a gente falando, como diz Shakespeare, falar pode aliviar dores emocionais. Às vezes a gente não quer um conselho, alguma coisa assim mais, né? A gente quer só falar, porque só o fato da gente falar já ameniza aquilo, né? Então aí eu continuei indo no posto, eu continuo com medicação, mas assim, estou ótima, melhorei 90% e estou bem tranquila. De qual modo passar por essa experiência te marcou? O que você tirou disso? Você, pessoalmente, os seus familiares? Primeiramente foi um trauma muito grande, né? Especificamente a minha mãe, por ela ter assistido e ter passado por isso tudo, e ainda mais que o meu pai já havia se suicidado, então nós já assistimos, já passamos por isso, então quer dizer, ela ficou traumatizada 2 vezes. E o fato assim que mudou minha vida é que eu estava numa fase ateia. Eu até acredito que devido à depressão mesmo, porque a gente fica tão descrente de tudo que nem Deus a gente acredita. Eu não acreditei mais, né? E quando aconteceu isso, mudou no sentido de eu acreditar em Deus realmente, porque só um milagre para ter me salvado. Então, assim, eu não aponto nenhuma religião, mas assim, eu procurei a espiritualidade. Hoje eu converso com Deus, eu agradeço. Eu até procurei frequentar uma religião ou outra, mas assim, eu não tenho vínculo, mas a espiritualidade também me ajudou muito. E eu vi que realmente existe um poder além de nós, porque realmente não teve outra explicação. Então assim, né, para começar a falar do tema sobre suicídio, eu acho que é importante no primeiro momento a gente sempre falar da questão da morte. Não dá para falar de suicídio sem a gente falar sobre a morte e o morrer, né? Por que ainda é tão difícil a gente falar sobre suicídio na nossa sociedade? Porque a gente ainda tem um tabu sobre o tema. Se falar sobre morte é difícil, imagina falar sobre suicídio. É difícil 2 vezes mais, né? Eu acho que um outro fator também que traz essa questão da dificuldade do falar sobre o suicídio é a questão da gente ainda ter uma certa resistência
em considerar as doenças emocionais como doenças de fato, né? Assim como uma doença física. A doença emocional, ela é uma doença física. Eu acho que isso tem evoluído bastante, acho que tem crescido muito esse entendimento, né? Essa valorização da questão emocional, mas ainda é necessário a gente avançar nesse aspecto também. Então, muitos mitos às vezes são colocados ali, né? Então, acho que é importante a gente desmistificar um pouco algumas questões. Então, por exemplo, as pessoas, quando a gente fala, né, que quem fala em suicídio, né, não necessariamente quer morrer, porque quem morre, né, quem quer morrer não anuncia, não fala, né, é mentira, né? Ao contrário, a pessoa, quando ela está falando da possibilidade do suicídio, ela está sim fazendo um pedido de ajuda, ela está trazendo uma necessidade de ser olhada, de ser acolhida, e isso não pode ser desvalorizado, né? Isso tem que ser considerado e tem que ser dado a devida atenção necessária para essa situação. E quando a pessoa já começa com essas ideações, é como se a gente já acende uma luz, né, a luzinha lá de um alerta para que a gente fique atento a esses comportamentos. E quando ela passa para o momento do planejamento, aí sim a pessoa está realmente num estado bastante urgente, né, bastante complexo, que requer muito atendimento psicológico, atendimento muitas vezes médico, medicamentoso, né, psiquiátrico, medicamentoso. Então a gente precisa entender esse fenômeno como um processo em si.